o bispo Christian me chamou e pediu para que, me enviou para que eu estivesse compartilhando a palavra com a igreja. Aquilo é uma coisa que sempre me dá muito temor no coração, porque a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus é algo assim tremendo. Porque essa aqui é a forma que Deus deixou para nós, para que fosse a maneira de nós conhecermos Ele de forma íntima, verdadeira, para que não fosse só um sentimento, não, é algo que nós temos que aprender a nos relacionar com o Senhor. Amém? E quando Ele me pediu para compartilhar com vocês essa palavra hoje, veio ao meu coração algo muito especial que eu quero compartilhar com vocês. As crianças que estiverem, pode ir lá já para a nossa escola dos céus. Amém? Vai ser um tempo de grande bênção dos nossos pequeninos lá na escola do céu. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 29. Mateus, capítulo 14, versículo 29, diz assim: E ele disse, vem, repete comigo, faz assim, ó, vem, não, mas fala com vontade, com força, vem, aleluia. E ele disse assim, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Ora pela minha vida, para que Deus dê graça, para que essa palavra fale aos nossos corações. Senhor, nós estamos na Tua casa hoje e o Senhor, pela Tua misericórdia, me separou para estar aqui compartilhando essa palavra. Eu te peço, Senhor, dá-me graça, que caia por terra toda, meu Deus, a minha carnalidade. Oh, meu Deus, que nada que seja da minha humanidade tome conta, mas que seja o Senhor a controlar, que eu seja somente, meu Deus, um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo. Nós Te agradecemos por cada um que o Senhor trouxe nessa noite, prepara os corações, para que eles possam ser encontrados como aquela terra que o Senhor diz, a terra fértil, a terra que quando a palavra é lançada, ela dá fruto e muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Nós Te agradecemos por esta noite, para a glória do Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Jesus, na sua soberania, acho que a maioria conhece essa passagem, é quando os discípulos são enviados na frente, no mar da Galileia, para atravessar para o outro lado, para a terra de Gadara, e Jesus fica, e ele se recolhe para orar no monte, e lá ele orava e se armou, enquanto os discípulos iam atravessando, ele orava e se armou uma grande tempestade, e ali os discípulos ficam apavorados, e quando eles estavam no meio daquela tormenta, eles estavam completamente já aterrorizados e achando que aquele era o fim. Eles veem um vulto branco, até acharam que era um fantasma. Aí era Jesus caminhando sobre as águas, e ali quando eles vêm, Pedro fala para Jesus, Jesus, se és Tu mesmo, ele diz, manda eu ir ter contigo, andando sobre as águas. E aí, queridos, Jesus, ele fala uma palavra tão pequena, ele só fala para Pedro, vem. E queridos, eu quero falar para vocês hoje sobre o poder desta palavra que sai da boca de Jesus.
vem. Porque quando ele diz vem, ele está dizendo, na verdade, para Pedro o quê? Pedro, deixa para trás tudo que você conhece de física, química, lei da natureza. Deixa para trás tudo que você fez até hoje e dá um passo novo. Dá um passo de fé. Porque eu quero perguntar para vocês uma coisa. Se alguém mandar você chegar na beira de um penhasco e falar, dá um passo, você vai dar? Estou vendo algumas carinhas aí com dúvida, assim. Se você está com dúvida, eu acho que é porque você literalmente enlouqueceu. Porque se alguém chegasse para mim na beira de um penhasco e falasse, dá um passo, eu não iria dar. Por quê? Porque tudo que eu conheci até hoje, tudo que Pedro tinha conhecido até aquele momento, era a lei normal da natureza. Dei o passo na água, afundei. Não é assim? É a lei da natureza, a lei normal. Se alguém virasse para você e falasse, vou jogar o martelo na água, o que você tem certeza que vai acontecer? Vai afundar. Vai afundar. Então, naquele momento, quando Jesus fala para Pedro, vem, ele está dizendo muito mais do que simplesmente a gente pode entender como, vem, sai daí, vem aqui. Não. Ele está dizendo para Pedro, para quebrar os paradigmas antigos, porque eu vou começar um tempo na tua vida que vão acontecer coisas que você não entende, que vão acontecer coisas que não faz parte do teu conhecimento natural, normal. Ele fala para Pedro, Pedro, a partir de hoje você vai conhecer um novo reino, que não é o reino dos homens natural, mas é o meu reino, que João Batista fala, eis que é chegado o reino de Deus. E no reino de Deus, a física é diferente, a química é diferente. Quer ver porque a química é diferente? Pronto. Chega lá em Caná da Galileia, em João 3, acaba o vinho, Jesus mandou pôr a água, puseram a água, e aí tiraram, não era mais água. Eu pergunto para você, qual é o químico que vai assinar embaixo da fórmula que transforma água pura em vinho? Não tem. Não tem. Então, Jesus estava falando para Pedro, vem porque eu vou quebrar todos os paradigmas da tua vida, vem que eu vou te trazer para um reino que nada é impossível para aquele que crê. Aí ele fala isso para Maria e Marta. Elas falam, se o Senhor tivesse vindo antes, quando Lázaro morre. Mas aí eu pergunto para você, Lázaro morreu, o que faz depois que morre? Enterra, não é? Lá nas tradições judaicas, eles ungiam o corpo com óleos especiais, especiarias, eles enrolavam num pano branco e colocavam num sepulcro, na pedra. E depois, decompunha e tchau, filho, já era. Virava pó, do pó veio, o pó retornarás. Ponto.
Mas quando Jesus fala para Pedro, vem, ele estava falando de um tempo que ele chega para Lázaro e ele fala um outro vem. Ele fala, Lázaro, vem para fora. E eu quero te dizer, Deus tem um vem para a tua vida hoje. Deus tem um chamado poderoso para a tua vida hoje. Eu não sei se Ele vai te chamar para você vir e provar o vinho novo. Eu não sei se Ele vai te chamar para você vir e sair dos teus pontos de morte na tua vida. Eu não sei se você vai viver o milagre de andar sobre as águas. Eu não sei o que Jesus vai fazer na tua vida, mas eu sei que Ele te trouxe aqui hoje para falar, vem, porque eu vou fazer um tempo novo e poderoso na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Quando Ele fala esse vem, queridos, esse vem mudou. Esse vem mudou a raça humana. Esse vem transformou em antes e depois dele. Esse vem fez um divisor de águas. Que hoje nós podemos falar em antes e depois. Nós podemos falar no antigo e agora no novo. O que eu quero hoje mostrar e colocar no teu coração, eu não vou falar nada que já não tenham falado para vocês. Com certeza. Quem aqui tem menos de 1 ano de convertido? Levanta a mão. Menos de 1 ano de convertido. Você tem menos de 1 ano de convertido. Então pode ser que eu fale alguma coisa que você não escutou ainda. Mas fora ele, eu duvido que eu vá falar algo que você ainda não tenha escutado. Fora ele, eu duvido muito que você já não escutou alguma vez o que eu estou falando para vocês. Mas o que eu desejo mesmo hoje é, da mesma forma que eu fiquei muitos anos dentro da igreja, retorno. Oi, agora acho que melhorou. Eu fiquei durante muitos anos dentro da igreja, sem realmente me converter. Porque o que nós estamos falando aqui hoje não é de ser evangélico. Eu conheço tanto evangélico que vai na igreja tantas vezes, faz tantas coisas, mas ele não conhece Jesus. Quem aqui é casado? Casado? Eu vou perguntar para você. Você casa com uma pessoa, depois você descobre com quem você casou, não é verdade? Não é? Até porque a gente casa, né? Você mostra o seu lado bonito, né? Eu nunca vi ninguém que está conhecendo a sua namorada, noiva, ou, né? Ou o contrário, o seu namorado, noivo. Eu nunca vi ninguém virar e falar assim, não, sabe o que é? É porque, no fundo, eu não presto. Ah, não, sabe o que é? Eu acordo com um bafão horroroso, de manhã, né, sou mal-humorado. Todo mundo só fala coisa linda, não é? Você imagina, o pastor Fernando deve ter falado tanta mentira para a pastora Eva, meu Deus do céu. Não é? Oh, Jesus, mas você também enganou ele. Sabe por quê, queridos? Conhecer é relacionamento. Porque o que a gente fala vale muito pouco. O que vale muito é o que a gente faz. O que vale muito é o que a gente faz. Por isso que as nossas atitudes,
Elas falam tão alto que o que a gente fala as pessoas não escutam. E quando Jesus está dizendo aqui, vem, Ele estava falando para nós coisas preciosas. Ele estava falando da graça e do amor que Ele estaria derramando sobre a humanidade. Porque a grande verdade é que o chamado de Jesus é gratuito. É graça. É graça. É algo que ganhamos imerecidamente. É graça. Vem fruto do amor. Porque amei o mundo de tal forma que entreguei o meu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É fruto da soberania de Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um sentimento como se ela estivesse fazendo um favor para Jesus. De estar na igreja, de aprender da sua palavra. Queridos, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos desenvolvendo comunhão, relacionamento. Nós estamos compartilhando a palavra, porque Jesus disse lá, em João 15, vós já têm sido limpos pela palavra que vos falo. Nós estamos aqui limpando, tirando a craca, tirando a sujeira. E lá nesse mesmo livro de João 15, 16, ele fala, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outro. Você está aqui não é nem porque você quer, você está aqui porque Jesus te escolheu e te trouxe. É pela misericórdia dele. Quando ele está falando esse vem, ele está falando da autoridade que ele tem. Porque só ele tem essa autoridade. Porque lá em Mateus 28, 18 diz assim, ele se aproximou e disse, a mim foi dada toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. E quando ele fala para Pedro, vem, quando ele chama Pedro, ele está chamando Pedro para um passo de fé. Queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Andar com Jesus não tem a ver com vir na igreja para ser abençoado. A gente começa a vir na igreja porque a gente tem um problema. Eu não sei qual o problema que te trouxe na igreja. Eu não sei por qual problema o Senhor te fisgou e te trouxe para a presença dEle. A gente vem porque na grande maioria das vezes, nós queremos um milagre. Queremos uma transformação na nossa vida, precisamos de uma transformação, já não aguentamos mais aonde estamos, já não aguentamos mais passar por tantas coisas. Uns chegam pelo casamento, outro pela vida financeira, outro, cada um vai, porque o diabo, meu amigo, ele vai encontrar um caminho, ele vai encontrar um caminho para te assolar, porque esse é o desígnio dele. João 10:10, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Esse é o desígnio dele. Mas Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. Porém essa graça, querido, quando Jesus nos chama, ele depende de uma atitude nossa. Eu pergunto para você, Jesus foi lá, catou Pedro pelo cangote e jogou ele na água e falou, fica de pé. Não, foi assim. É uma escolha. Ele falou, vem. Agora, ir ou não, depende da tua decisão. Então, queridos, eu tenho orado e eu vim para cá hoje orando a Deus para que Deus nos ajude hoje a nós tomarmos uma decisão. Uma decisão de romper um limite que está nos segurando. Uma decisão que muitas vezes não permite que nós possamos dar o passo de fé, porque eu quero te dizer uma coisa, queridos, Deus não vai fazer nada na tua vida que não exija algum desprendimento, não tem como,
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não faz o óbvio, queridos. Deus não vai levantar essa cadeira só para você fazer uma mágica. Você falar, levanta a cadeira, e a cadeira levanta sozinho. Para quê? Qual é o propósito? Deus não faz nada que não tenha um propósito. Nós acabamos de ter um jejum de 40 dias para entendermos e mergulharmos no que é ter uma vida com propósito. Muitas vezes você vai falar, mas Senhor, eu não sei o que fazer nessa hora. Presta atenção, porque é a hora que Deus vai te fazer dar um passo de fé. Passo de fé não é aquele que você dá sabendo para onde você vai. Passo de fé, já lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, Deus fala para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, que eu vou te levar para o lugar que eu vou te mostrar. Quando nós somos chamados para dar esse passo de fé, o Senhor está falando para nós algo muito pessoal, algo que Ele quer nos mostrar de forma muito peculiar, individual, para cada um. E o passo de fé é uma decisão. Uma decisão para quê? Pedro tinha que decidir ali, Pedro, vem! Ele tinha que decidir o quê? Acreditar. Viver algo especial, para que ele pudesse entender a dimensão do que era a vida com Jesus. E Ele te chama para dar esse passo de fé, primeiro para você encontrar um caminho único. Único. Jesus veio para nós para falar assim, ó, vem, sai aí do teu lugar, porque só tem um caminho que vai te levar lá. Lá, na presença do Pai. O homem pecou, Deus criou o homem para nós, para louvor e adoração do nome dEle, para um relacionamento íntimo com Ele. E quando entrou o pecado na vida do homem, ele saiu, ele foi colocado por segurança para fora. Para fora da onde? Da presença. Para fora da presença de Deus. Qual que é o intuito de Satanás? Tirar o homem do lugar que Satanás um dia almejou. Está ali. Ele falou assim, não, esse cara não vai ficar aí não. Então, Satanás arma para o homem ser colocado para fora. E eu quero te dizer, querido, Satanás não cria nada. Satanás só copia e cola. Copia e cola. Copia e cola. Sabe por que Satanás não pegou Adão pelo colarinho e falou, ó, vou te pôr para fora do jardim, do Éden. Pau! Sabe por quê? Porque ele não podia. Porque ele não pode tocar naquilo que é de Deus. Levanta nas tuas mãos e fala, eu sou do Senhor. Ah, vós sois meus. Oh, eu sou, como está escrito lá em 2 Pedro 9, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O diabo não pode tocar na tua vida. Se você é do Senhor, você está guardado. O Salmo 91 está sobre a tua vida. Você está debaixo das asas, lá do lugar do Onipotente, aonde o Senhor te guarda, te protege. Nenhum mal pode te alcançar. E você é filho do Deus vivo, porque você está em Jesus Cristo. Quando eu sei disso, quando isso é uma verdade na minha vida, e eu entendo isso, você vai começar a dar glória a Deus para tudo que está acontecendo na tua vida. Agora eu vou te explicar um versículo que às vezes é difícil da gente entender.
Quando lá em Colossenses está escrito, agora eu confundi se é Colossenses ou Tessalonicenses, mas diz assim: a tudo dai graças. Por que será que o apóstolo Paulo falou isso? Ô apóstolo, você não sabe, apóstolo Paulo, o que eu estou vivendo. Como é que eu vou dar graças a essa lambança que está acontecendo na minha vida? Alguém aqui já passou por um período assim? Que você olhava e falava assim: como é que eu vou dar graça para essa lambança toda? Quando você fala assim: bom, perdi um monte de coisa, perdi tudo, agora só faltava perder o emprego. Chega na segunda, está lá a cartinha. Aí você fala: não, piorar não dá. Aí você torce a perna. Aí você fala: não, não é possível. Não é possível. E aí o apóstolo Paulo vira para você e fala: a tudo é graças. Nós precisamos entender, queridos, que a tudo dai graças é porque se eu sou de Deus, o que está acontecendo comigo só pode vir de Deus. Se eu sou de Deus, o que está acontecendo comigo só pode vir de Deus. Então, quando o salmista fala: agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração, ele está falando: agrada-te do Senhor, agrada-te do que Deus está fazendo para você, agrada-te do que está acontecendo, agrada-te porque se está acontecendo alguma coisa na tua vida, é porque Deus está permitindo, e se Deus está permitindo é porque Ele tem um propósito, porque Ele é Deus de propósitos. E quando Ele fala para Pedro: vem, e Ele está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Senhor está querendo mostrar para você um caminho, e eu profetizo sobre a tua vida hoje. Deus vai descortinar, caiu as escamas dos teus olhos, vai abrir o véu, vai abrir a cortina, para que você possa ver que caminho é esse que Ele está falando para você. Ele fala: vem, porque eu sou o único caminho, se não for por mim, ninguém vem ao Pai. Eu quero abrir um parentezinho aqui sobre esse vem ao Pai, porque Jesus, quando fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, se não for por mim, ninguém vai ao Pai. Não é assim que Ele fala. Ele fala: ninguém vem. Ninguém vem. Pai, Filho e Espírito Santo, numa só coisa. Os três lá no princípio, na criação, lá em Isaías, quando Isaías fala: a quem enviaremos? Isaías fala: envia-me a mim. A quem enviaremos? Ele fala no plural. Então, Jesus nos chama para nos mostrar um caminho. Levanta a tua mão e fala assim: Senhor, eu vim aqui hoje, eu preciso entender e andar pelos seus caminhos, em nome de Jesus. Caminho. Caminho é um trajeto a ser percorrido. Então, uma das coisas que eu quero que você entenda quanto a isso é que vida com Deus não é um lugar, não é um ponto que você vai chegar. Vida com Deus não é, bom, eu tenho que ir até a porta lá, tem um caminho até a porta, mas ali é só uma passagem. Vida com Deus é um caminho que não acaba nunca, até que se cumpra o que tem que se cumprir. Muitas vezes o povo evangélico tem sido roubado, porque vive uma vida com Deus, como se a vida com Deus fosse conquistar alguma coisa, algum lugar, conquistar algo. Mas a vida com Deus, ela é um caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho.
vida com Deus é um trajeto que tem que ser cumprido. Eu não vou entrar na linha cumprido até aonde, mas até a volta de Jesus. Vamos parar na volta de Jesus, que já é um estágio bacana da gente ter entendimento. É um caminho a nós percorrermos até que se cumpra. Mas e se eu morrer antes? Não tem problema, porque Ele falou que os mortos ressuscitarão. Os vivos serão arrebatados. Se encontrarão com Jesus nos altos céus. Às vezes não dá para a gente entender, parece filme de ficção científica. Mas isso foi escrito aonde nem televisão existia, quanto mais filme de ficção científica. E muitos crentes vivem como se não houvesse volta de Jesus. As igrejas não discutem e falam do tempo apocalíptico. As igrejas não buscam um pleno entendimento do que nós estamos fazendo aqui, do que significa verdadeiramente esse chamado vem. Jesus está falando para nós, vem para algo grande que eu estou fazendo. Nós somos tão pequenos que nós só conseguimos enxergar a nossa individualidade. Nós só conseguimos enxergar o nosso emprego, quanto nós ganhamos, quanto nós temos de conta, o que a gente consegue fazer. Mas Deus está escrevendo uma história através desse livro aqui, para cumprir aquilo que Ele prometeu lá em Gênesis 3,15. Quando Ele disse, da semente da mulher virá aquele que pisará na cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Morte. E para isso Ele escreveu um plano que está acontecendo desde lá de Gênesis. Está acontecendo. Jesus veio, cumpriu parte do plano. A parte dele Ele cumpriu. E quando Ele estava na cruz, Ele falou, está consumado. Muitas pessoas não entendem o que está consumado. Consumado significa, acabou, está concluído. Está consumado é a obra que o homem não podia fazer. Qual que é a obra que o homem não podia fazer? Destruir Satanás. Jesus, quando morreu, Ele ressuscitou e Ele desceu lá no Hades. Tomou a chave do inferno e destruiu o poder da morte. Ele disse, está consumado, o que vocês não podem fazer, eu fiz. Essa guerra, ela está vencida. Vira para o irmão que está do teu lado e fala, essa guerra, ela está vencida. Sabe qual é a guerra que você tem que vencer agora? A pior delas, a mais difícil. A guerra que você tem que vencer agora é você mesmo. Oh, meu Deus do céu, Satanás parece brinquedo de criança a hora que eu penso na dificuldade que nós temos de vencer o nosso próprio querer. E quando Jesus fala, vem, porque eu sou o único caminho. Eu vou dizer para vocês, queridos, o chamado, ele é gratuito, é graça. Jesus vai e chama, mas entrar no caminho e seguir Jesus é um caminho que custa bastante caro. Sabe quanto custa para seguir Jesus? Tudo. Vira para o irmão que está do teu lado e fala, tudo. Tudo que você quer. Tudo que você deseja, tudo que você imaginou para a tua vida, fala tudo, tudo, enche a boca e dá risada e fala, eu vou largar, vou deixar tudo por causa de Jesus. Não vi tanto riso na cara do pessoal, não.
não vi tanto riso, não. O mundo evangélico tem buscado as bênçãos que Jesus pode nos dar. Eu gosto muito daquela música onde ele fala: muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Porque as mãos é onde você entrega. As pessoas querem bênção. Mas o Senhor Jesus, Ele tem muito mais do que bênção para a tua vida. Jesus, Ele tem a vida eterna. Ele tem aqui, nessa vida, Ele tem uma vida abundante. Quando Ele disse vem, Ele falou para o jovem rico: ó, pega tudo que você tem, todos os bens que você tem, vende, dá aos pobres. Ele falou: aí você vem e me segue. Aí o jovem rico ficou com a cara que muitos aqui nós estamos assim. Ficou com aquela cara: nossa, bispo, é assim? É assim, é? É. Jesus queria que o jovem rico fosse pobre? Ele só queria libertar o coração dele, que estava preso nas riquezas. Provavelmente ele ia vender tudo, dar aos pobres, e Jesus ia enriquecer ele sobremaneira, para que ele pudesse ser um supridor da obra, para que ele, mas agora, com o coração liberal, com o coração de quem sabe que tudo aquilo que foi colocado nas mãos dele, não é para algo, e não é para algo só para ele. Nós temos uma visão muito individualista, é muito nós, eu, é tudo que Deus pode, é mais ou menos assim: eu oro para saber o que Deus pode fazer por mim. A nossa oração tem que mudar, irmão. Jesus tem um caminho, e nós vamos começar a orar para perguntar para Ele: Senhor, me mostra o caminho, mas eu vou te falar, cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele vai te mostrar. E às vezes pode ser que você não fique muito contente, que nem aquele jovem rico. Por outro lado, Ele falou para alguns homens e falou assim: ó, larga as redes, larga tudo e vem, porque eu vou te fazer pescador de homens. E as pessoas que falaram sim, viveram uma vida sobrenatural com Jesus, que porque não se trata de ser rico, pobre, não se trata de você ter ou não ter poder, ser famoso ou ter, não se trata disso. Se trata em cumprir aquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Se trata de nós sermos chamados para que algo especial vai ser manifestado na nossa vida, porque primeiro Deus te cura, e através da nossa vida, porque depois Ele te usa. Ele te usa como um instrumento, para que você possa fazer parte, não de uma igreja, mas para que você possa fazer parte da obra que Ele está fazendo aqui nessa terra. Ele fala: vem para os cansados, lá em Mateus 11, 28, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala: vem. Sabe por quê, queridos? A vida foi nos dada por Deus. E a obra que Deus faz, ela é uma obra densa, que mãos humanas não conseguem fazer. O que acontece é que nesta guerra, nesta luta, aonde o diabo vem para roubar, matar e destruir, e Deus, o Senhor Jesus, veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Quando eu não sou do Senhor, o que acontece é que a vida fica muito pesada. Nós não temos
força. Nós não temos condições de carregar esse fardo sozinho. Por isso Jesus fala: lançai sobre mim o seu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque sozinho não dá para fazer. Então quando ele fala, vinde a mim os cansados, sabe quem são os cansados, queridos? São todos aqueles que tentam levar a vida, que tentam ganhar a vida, que tentam ser felizes com a força do seu próprio braço na sua vida. E o que acaba acontecendo é que quando eles esbarram nas impossibilidades humanas, aquilo é um fardo pesado. Mas quando Jesus disse, está consumado, aquele fardo já estava vencido. A parte que você não pode fazer, Jesus já fez. Essa batalha ele já ganhou. Então ele está falando para os cansados, vem. E eu quero te dizer hoje, se você entrou aqui cansado, queridos, hoje é um dia que o Senhor quer aliviar a carga de sobre os teus ombros. Hoje é um dia que o peso vai cair por terra em nome de Jesus. Por isso que eu comecei dizendo, não se trata de ser evangélico, de vir na igreja. Se trata de ter uma vida com aquele que pode aliviar o peso sobre a tua vida. Se trata de termos um relacionamento com Ele, o Salvador, o único que foi pregado e entregue por amor de nós e ressuscitou. E eu vejo uma igreja, quando eu digo igreja, não estou dizendo a simples, eu estou dizendo a igreja de Jesus Cristo. Eu vejo uma igreja que caminha hoje e ela é pesada. Ela não sabe que é só ela pegar aquele peso e lançar sobre o Senhor, porque Ele falou para fazer isso, vinde a mim os cansados e eu vos aliviarei. Foi Ele que falou, não fui eu, está escrito aqui. Quando Ele fala vem, Ele está falando vem, sai desse cansaço, sai dessa vida que você vive amarrotado, anda assim, é sempre uma lamúria. Deus quer colocar em você, sabe o que? A alegria do Senhor, porque essa sim é a nossa força, a alegria. Mas como é que eu vou estar alegre, passando pelo que eu estou passando? Você vai estar alegre, sabe por quê? Porque quando o meu coração está no Senhor e eu entendo isso, se eu estou passando hoje, por isso é só a leve e momentânea tribulação. O apóstolo Tiago, ele escreve em Tiago 1:3, ele fala, tende por alegria o passardes por várias provações, não é uma só não, é várias, porque uma vez confirmada a vossa fé, ela produz perseverança. Aleluia, aleluia. Não importa o tamanho do teu problema, porque aquele que conosco está, é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia, não importa o tamanho do teu problema. Quando você não crê nisso, sabe o que você está falando? Você está falando que o teu problema é maior do que o Deus fracote que você tem dentro da tua cabeça e do teu coração. Mas eu quero te dizer hoje, Jesus ele já venceu, está consumado. Não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho do teu problema, não importa nada disso, importa só que Jesus fez um divisor de águas e você vai sair daqui hoje leve, sabendo que a tua é leve e momentânea tribulação, para a glória do Senhor, com um grande testemunho de milagre em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele fala, vem para que você dê um passo de fé, um passo de fé para ser discípulo. Sabe o que é ser discípulo, querido? É aprender o que o mestre faz e fazer igual. Isso é ser discípulo. Porque eu preciso conhecer a Bíblia? Porque eu preciso conhecer o que o mestre faz.
Como é que o mestre faz quando alguém dá um tapa na tua cara? Ah, eu já aprendi no jiu-jitsu, eu faço assim, ó, pum, pum, não é? Eu aprendi no jiu-jitsu. Brincadeira, eu nunca fiz jiu-jitsu. Mas eu já assisti. Ler e aprender. Tem um versículo que chama muito a minha atenção. Sempre. Que é a carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. É um versículo que a maioria de nós já ouviu, já foi ministrado alguma vez. E que ele diz assim, Romanos 12, 2, diz assim, para nós não nos... tá aí, ó. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele é autoexplicativo, mas muitas vezes a gente não entende. O que ele está falando para nós nesse versículo? Ele está falando do jeito que é, aqui, não dá para ser. Do jeito que é, não dá para ser. Ele fala, não se conforme. Está vendo como você chegou aqui? Está vendo como você pensa, como é que você entende as coisas? Eu chego aqui, eu chego na igreja entendendo que eu não consigo pagar minhas contas com 100%. Aí nós vamos aprender o quê? Uma matemática diferente. Que 100 menos 10% dá 90, e com 90 você paga o que você não pagava com 100. Pô, mas que matemática é essa? É a de Deus, não me pergunta, fala com Ele. Fala com Ele. Você vai viver aquilo que Pedro viveu. Ó, vem cá que eu vou te mostrar como é que é aqui no meu reino. E... por favor, não vão tentar fazer isso ainda, né? Porque Jesus, quando ele chamou Pedro, Pedro até andou. Aí quando ele começou a cair na humanidade dele, ele afundou. Queridos, nós precisamos pensar de um jeito diferente. A Bíblia mostra para nós e sinaliza constantemente. Em Isaías 55 ela fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você entendeu isso? Isaías 55. Fala, Isaías 55. Tá bom. Lá tem uma partezinha que fala assim, se não me engano é no versículo 10. Ele fala assim, os meus pensamentos, quem está falando isso? Não é Isaías. Quem está falando isso é Deus, através do profeta. Ele fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você entendeu isso? Que amém, michuruca, Jesus Cristo. Vou perguntar de novo, vocês entenderam isso? Vamos supor que eu sou Deus. Você está pensando em alguma coisa aí, irmã? Eu não sei o que é. O que você gostaria que acontecesse na tua vida? Como é que você queria resolver aquele problema que está te assolando? Então eu sou Deus e eu vou te falar. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Porque muitas vezes, que eu já aprendi, às vezes eu paro de pensar. Quando eu quero, tem coisa que eu falo, para de pensar. Porque eu fico pensando em tudo que pode acontecer para resolver o meu problema. E aí, não quer desse jeito. Eu fico falando, para de pensar. Para de pensar. Deixa Deus agir. A tudo somente dai graça. Aguarda no Senhor. Espera no Senhor. Ele vai dar jeito em todas as coisas. Não é o meu braço. Você pensa que eu estou brincando, irmão? Eu estou falando sério.
Porque a gente lê a Bíblia, escuta a ministração, escuta a palavra, mas não acredita. Quantos aqui já chegaram para o seu filho, quem tem filho, ou quem já viu alguém que tem filho, virar para o filho e falar: filho, não faz isso, porque senão você pode se machucar. Você entendeu? O que ele responde? Entendi. Aí você vira as costas, ele vai lá e faz o quê? Nós somos igualzinhos. O pai vem e fala: filho, ele falava para mim: alemão, Lourinho, dá um tempo, não faz assim, você só vai... Aí o alemão ia lá e fazia o quê? O jeito que eu queria. E aí dava onde? Como dizia meu velho avô, com os burros na água. Não é assim? Ele escreve tudo o que ele escreveu para a gente ler e fazer igual. Um caminho. Só que é o seguinte, irmão. Trilhar o caminho com Deus não é fácil, não. Porque nós somos uma pedra de tropeço. A forma da gente pensar, os nossos desejos pessoais. Por que a Bíblia fala que o nosso coração é infinitamente corrupto? Sabe por que ela fala? Porque é verdade. Eu olho às vezes aqui para vocês, queridos, eu tenho uma impressão que vocês vão começar a levitar, com essa cara de santo que vocês têm aqui na igreja. Não, eu fico assim impressionado, eu falo: nossa, quanta santidade, quanta gente bondosa. Mas não adianta você fazer essa cara, que eu sei quem você é. É do mesmo saco da farinha que eu sou. Então, não adianta você fazer essa cara de santo, que eu sei o bicho feio que mora aí dentro. Porque ele mora dentro de mim também. E se eu não domar essa fera, por isso Jesus, eu consigo fazer isso sozinho? Não, por isso que eu preciso de Jesus. Eu tenho que olhar para Ele. Tem horas que eu vou andar de mão dada com Ele, batendo papo. Mas tem hora que eu vou ter que andar de olho fechado e acreditando aonde Ele está me levando. Tem hora que eu vou ter que ir de joelho. Tem hora que eu não consigo nem pôr o pé no chão, que Ele vai ter que me carregar no colo. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu não sei se você vai de olho fechado, eu não sei se você vai de joelho, eu não sei se você vai no colo, eu não sei qual é a forma que Ele vai te conduzir pelo caminho, mas se você disser sim ao vem de Jesus, Ele vai te conduzir pelo bom e perfeito caminho. Aonde as tuas veredas são tortuosas, Ele vai endireitar. Aonde não tem ponte, não dá para passar, Ele vai fazer um milagre. Aonde tem o mar na frente, Ele vai abrir. Aonde tem um rio que não dá para passar, você vai andar sobre as águas. Eu não sei qual vai ser o milagre, mas Ele vai te conduzir segundo aquilo que é a sua palavra e a sua promessa, em nome de Jesus, aleluia. E para nós terminarmos, ou pelo menos para termos a impressão que está terminando, nós precisamos acreditar. Quem aqui acredita em milagre? Levanta a mão. Levanta com vontade assim, para eu ver quem é que acredita mesmo. Acredita em milagre? Muito bom. Muito bom. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para aprender a viver uma vida de milagres. A vida com Jesus nunca vai ser o óbvio. A vida com Jesus nunca vai ser o trivial. Nunca vai ser... A vida com Jesus, ela é especial. Deus te trouxe aqui hoje, meu Deus, porque tem coisas que estão na tua vida te segurando.
Tem coisas que você disse sim, mas o teu coração não disse sim ainda. Quando Jesus fala para você, vem, tem coisa que ainda te trava. E eu quero te dizer, muitos aqui entraram aqui hoje, com aquele peso do cansado, o peso de quem não está se aguentando mais, falando, Senhor, eu não estou aguentando mais. E hoje eu quero orar com essas pessoas, você que entrou aqui hoje, que você entrou daquele jeito, eu não estou aguentando mais, eu preciso, Senhor, eu quero lançar hoje esse fardo nas tuas mãos. O Senhor vai dar conta da tua vida, e Ele dá conta muito melhor do que você. Você que entrou aqui hoje, com esse peso, com esse fardo, com esse cansaço, que mal está conseguindo andar, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Vem aqui hoje.